minha mente inquieta, mente inquietante, bem-vinda, bem-vindo girassol, bem-vinda abelha. Vamos para mais um papo inquietante que a gente não teve no sábado, mas a gente está fazendo hoje, tá bom, pessoal? Bom, eu tinha separado um material sobre a crise diplomática que esse senhor, esse cidadão que está sentado à cadeira da presidência armou para o Brasil, a crise diplomática com Israel. Porém, eu resolvi passar na frente uma outra pesquisa que eu já tinha feito a respeito da moeda digital. De que forma a moeda digital pode escravizar, sim, uma população, colocar uma população à mercê de um governo totalitário. Eu já havia falado um pouco, mas como a Júlia Zanata vive abordando o tema, eu achei mais interessante abordar esse tema, que não é uma coisa boba, é uma coisa grave e que se a gente não tomar cuidado, a gente vai se estrepar de verde e amarelo, ou melhor, vai se estrepar de vermelho, entenderam? Bom, vou começar então com a minha pesquisa no ChatGPT, inteligência artificial. Eu pesquisei o seguinte: como o governo chinês controla a população com sua moeda digital? E a resposta foi a seguinte: o governo chinês utiliza sua moeda digital, o Yuan digital, ou ECNY, também chamada de DCEP, Digital Currency Electronic Payment, como uma ferramenta que pode ampliar significativamente sua capacidade de, primeiro, monitorar, segundo, controlar e terceiro, influenciar o comportamento da população. Aqui estão as principais formas pelas quais isso pode ocorrer. Vamos lá. Primeiro, rastreamento total das transações. Todas as transações feitas com Yuan digital são registradas em tempo real. Diferente do dinheiro físico ou até mesmo de pagamentos com cartão bancário, Yuan digital é emitido diretamente pelo Banco Central da China e pode ser vinculado diretamente a identidades individuais. Isso permite ao governo mapear com precisão quem gasta, quanto, onde e com o que, ok? E como gasta. Segundo, controle de uso e gasto. O governo pode programar o Yuan digital para ter certas características como data de validade, uso obrigatório em determinado período. Isso acontece já, tá bom, gente? O dinheiro tem prazo de validade. Você recebeu o seu salário, não teve tempo de gastar, você tá ferrado, tá? Principalmente se a moeda física for criminalizada, aí complicou. China é assim. Restrições geográficas. Só pode ser usado em regiões ou lojas específicas. Restrições de finalidade, exemplo, só pode ser usado para comprar alimentos, não para entretenimento. E isso dá ao governo a capacidade de condicionar o comportamento econômico dos cidadãos. 3. Facilidade para sanções e punições. Por ser uma moeda completamente rastreável, o governo pode, primeiro, congelar fundos de indivíduos considerados, entre aspas, problemáticos. Exemplo,
ativistas, dissidentes ou pessoas que violam regras políticas. Reduzir limites de uso, como impedir viagens ou grandes compras. Integrar o Yuan digital com o sistema de crédito social, punindo financeiramente comportamentos indesejados. É o que já ocorre com pessoas, por exemplo, que cometem infrações de trânsito, ok? Facilidade para sanções e punições, já falei. Agora, redução do anonimato e privacidade. Aqui mora o perigo. Ao contrário das criptomoedas, né? Como o Bitcoin, por exemplo, o Yuan digital não oferece anonimato. Embora o governo diga que há anonimato controlado, isso significa apenas que empresas privadas não têm acesso. Mas o Estado tem acesso a tudo que você faz com seu rico e suado dinheirinho, tá? Isso pode levar à autocensura e conformidade forçada, pois os cidadãos sabem que suas ações financeiras são constantemente observadas. 5. Instrumento de política econômica instantânea. Com controle digital total, o governo pode distribuir estímulos financeiros diretamente, por exemplo, para combater recessões e controlar o consumo de forma precisa. Isso fortalece o controle macroeconômico do Partido Comunista Chinês. Aí tem uma tabelinha na comparação com sistemas tradicionais. Aí vem o dinheiro físico. Com dinheiro físico, o anonimato é alto, com o cartão bancário, o anonimato é médio e o Yuan digital, anonimato baixo. O controle do governo, vamos ver, dinheiro físico baixo, cartão bancário médio e com o Yuan digital alto. Possibilidade de rastreamento. Dinheiro físico, baixa. Cartão bancário, alta. E Yuan digital, máxima. Máximo rastreamento. E flexibilidade de uso. Dinheiro físico, alta. Cartão bancário, alta. E Yuan digital é condicional. Gente, então, por aí a gente vê o perigo. E a conclusão que a inteligência artificial chegou é a seguinte: Yuan digital é uma ferramenta de vigilância e controle social poderoso, além de ser um avanço tecnológico no sistema financeiro. Ele representa um modelo de, entre aspas, moeda digital de Banco Central, CBDC, com alto grau de centralização e intervenção estatal, diferindo bastante das criptomoedas descentralizadas. Entenderam, gente? Por que tá perigoso? Agora a gente vai mostrar aqui o projeto da Julia Zanatta, aprofundar um pouquinho, porque a Julia Zanatta tem um projeto que é justamente para evitar o fim do dinheiro físico, tá bom? A deputada federal Julia Zanatta, do PL de Santa Catarina, está liderando uma série de iniciativas no Congresso e também mobilizando a população para evitar que o dinheiro físico deixe de circular e que ele seja criminalizado com a chegada do DREX, que é a moeda digital do Banco Central do Brasil. Bom,
Eu vou falar sobre o projeto de lei dela, que é o projeto de lei 3.341 de 2024, que proíbe a extinção do dinheiro em espécie, como curso forçado, ok? E o real digital não pode substituir completamente o papel moeda. Também estabelece que o real digital e quaisquer outras moedas digitais emitidas pelo Banco Central só podem ser adotadas com aprovação do Congresso. É mais um modo de resguardar, porque esse desgoverno quer centralizar tudo em cima dele para ele tomar as rédeas de tudo. E a proposta, vamos ver, a proposta de emenda à Constituição, PEC, exige maioria qualificada para permitir criação ou emissão de qualquer moeda digital estatal e impõe a extinção do dinheiro físicos que ocorra, e se ocorrer só com o apoio de pelo menos 2/3 dos deputados e senadores, ou seja, Congresso Nacional. Audiências públicas e plebiscitos ela já fez várias e está falando direto sobre a questão do Drex. Ela está lutando sozinha na Câmara dos Deputados, gravando uma série de vídeos chamando a atenção da população quanto à necessidade de ficarmos atentos a mais essa investida do governo. Fora a tentativa de criar a Guarda Nacional, já tentaram monitorar o PIX, que veio para descentralizar e democratizar a relação das pessoas mais carentes com o dinheiro, aquelas que têm acesso à internet, né, e que não tem como se deslocarem para um banco, que o banco fica longe. Então o Drex veio para democratizar o acesso às transações bancárias. Porém, em mãos erradas, já mostrou que pode ser um perigo. E o Drex é pior ainda. Aí, se vier a criação de uma Guarda Nacional, piorou, com a centralização das polícias na mão desse desgoverno, piorou. A gente sabe que esse desgoverno já está atacando a propriedade privada de forma intensa, não é à toa que o agro já está parando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo, ficar de olho no Diário Oficial do município, nos projetos da Câmara e do Senado Federal que estão tramitando. Agora eu vou falar sobre alguns projetos de lei em tramitação no Brasil que visam restringir ou regulamentar de forma mais rígida o porte e uso de dinheiro em espécie. Vamos lá. Tem o projeto de lei 3951 de 2019, que está no Senado, do Flávio Arnes, estabelece limites ao uso de dinheiro em espécie. Transações comerciais acima de R$10.000 são proibidas e o pagamento de boletos acima de 5.000 ou 10.000 para não residentes. Trânsito, ou seja, o porte acima de 100.000, salvo transporte por empresa especializada. E posse acima de 300.000, salvo em situações específicas. E aí também inclui a proibição do uso do dinheiro vivo em transações imobiliárias via emenda do senador Oriovisto Guimarães. E infelizmente esse projeto já recebeu parecer favorável e tramita na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, sem ter avançado para a votação em plenário, pelo menos isso. O último movimento foi em 24/8/2021. Às vezes uma coisa que é para dar mais segurança nas transações.
ok? Mas se avança num desgoverno totalitário como o que há no Brasil, isso representa perigo. Acendam o alerta vermelho. Tem o PL 75 de 2019, desculpe, de 2029 a gente nem chegou, que está na Câmara dos Deputados, é do Rodrigo Agostinho, propõe o quê? A proibição do uso de dinheiro em espécie para transações. Vamos lá. A partir de R$10.000 com apreensão e confisco. Pagamento de boletos / faturas a partir de 5.000 e posse acima de 300.000 e porte acima de 100.000. O caso é semelhante ao PL do Senado, também focado em combate à lavagem de dinheiro. Bom, é um bom motivo, porém sabemos que tem muita gente humilde que deve guardar ainda dinheiro embaixo do colchão, né? Agora, o mais perigoso, e esse daí é aí onde mora o grande perigo, que é o PL 4068 de 2020, que foi apensado ao PL 3341 de 2024 do PT Reginaldo Lopes. Vamos lá. Vai além e prevê a criminalização do dinheiro em espécie. Porte acima de R$1.500 exige comprovação de origem. Valores acima de R$10.000 só seriam aceitos se transportados diretamente para depósito bancário via justificativa formal e tramita na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, ainda sem desfecho. Bom, o PL 3341 de 2024 do petista Reginaldo Lopes, mineiro, infelizmente, ele propõe então criminalizar completamente o porte de dinheiro físico sob justificativa de combate à corrupção e lavagem de dinheiro e recebe oposição de parlamentares que afirmam ser uma ameaça à liberdade financeira. E nas redes sociais, existem diversos usuários que se manifestam com receios em fóruns como Reddit, por exemplo. Falaram assim: o Brás em São Paulo não sobreviveria, dinheiro vivo. O PL 4068 de 2020 do deputado Reginaldo Lopes, o relator, alterou o projeto para proibir o porte. Então essas discussões refletem preocupações sobre exclusão social, especialmente para quem depende do dinheiro físico, como são os idosos, por exemplo, que não sabem lidar com dinheiro digital, e informais, aquele pequeno comerciante, pipoqueiro, não é verdade? Sorveteiro, vendedor de bandeira, não é? Áreas sem acesso digital, etc. Então a gente tem que ficar muito atento a essas questões, porque tudo que é feito num governo democrático, realmente democrático, que o fato de você se dizer democrata não significa que você é um democrata. Às vezes você pode ser um tirano que vive colocando a palavra democracia na sua boca e você ser um tremendo de um tirano. Bom, a conclusão é a seguinte: o projeto mais consolidado até agora é o 3.951 de
2019, que propõe limites ao porte / uso do dinheiro vivo e já está nas comissões do Senado. Mas há iniciativas mais radicais, para variar, a esquerda radical, e chamam a direita de radical, como PL 4068 de 2020 e 3.341 de 2024, que buscam criminalizar o porte e dificultar até transações informais. Então, gente, a gente tem que, pelo amor de Deus, ficar atento a tudo isso. Depois eu vou ver mais formas de continuar com esse assunto, porque a Júlia Zanata não é o primeiro vídeo que ela faz sobre o Drex, que é um perigo. Primeira transação aconteceu no fim de 2024 e a gente sabe que o desgoverno queria monitorar o Pix e já deu todo esse inferno. Então, é claro que a gente não quer fortalecer transações informais e ilegais, mas aquela pessoa que está iniciando ou que acha que não tem que pagar uma dinheirama para o desgoverno, não tem que sustentar a corja que se sustenta através desse desgoverno, não tem que sustentar os amigos do rei. Então a pessoa opta por ficar na informalidade, até ter dinheiro suficiente ou até mesmo mudar o governo para que ela possa contribuir com suas obrigações e não ser lesada e ainda manter um regime autoritário. Fico por aqui, depois eu volto com o material que eu tinha adiantado sobre Israel, mas é que o assunto é muito sério mesmo, gente. Um abraço para vocês. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e dar o seu pitaco, porque aqui a gente realmente é democrático. A palavra democracia não sai da boca para fora. Você pode criticar à vontade, tá bom? Desde que a crítica seja construtiva. E se você tiver que fazer algum comentário, por favor, não use termos pejorativos, que sabemos que em tempos de dentadura a coisa complica um pouco e os nossos canais de direita têm que continuar, sobreviver. Se sobrevivermos, né, até 2026, tá bom. Um abraço, até mais.